que nos conduziram até aqui, durante todo esse tempo, através dessa sala, que esses prepostos amados estejam aqui sempre em teu nome, nos fortalecendo, nos conduzindo até aqui sempre, para que esse estudo se fortaleça, para que esse grupo se fortaleça, que essa corrente, Senhor, seja cada vez mais forte e que assim nós consigamos, Senhor, levar adiante mais um ano do nosso NEP, que foi para nós tão engrandecedor, que nos fortaleceu, nos fez crescer diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco, que nossos pés estejam firmes no Teu Evangelho, que nós não titubeemos, Senhor, diante desse convite que nos foi feito para Te conhecer, meditar, refletir e agir segundo a Tua palavra, os Teus exemplos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, aqueles que não virão, os que estão a caminho, que todos, Jesus, estejam abraçados por Ti. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Vamos lá, né, gente? A Roberta, mais uma vez, aí trazendo um tema que eu sou apaixonada com esse tema, porque é impressionante como que a gente aprende com ele, né? Cada leitura, cada reflexão é uma coisa muito bacana. Você está muito linda, viu, Roberta? Mais linda ainda. Obrigada. São seus olhos. A beleza está no olho de quem vê, amiga. Que isso? Eu Tá É muito porque eu linda. voltei concordo, para Minas, eu entendeu? concordo, viu? Não é só o seu olho, não, viu, tia? É, não é? Eu Ela tá concordo com linda. você. É, tá linda. Vamos, Obrigada, então, gente. fazer a nosso estudo, né, gente? Para que a gente ganhe tempo. Fique à vontade, tá, Roberta? Obrigada, obrigada. É porque eu voltei para Minas, entendeu? Então, isso são Ah, áreas de Minas Gerais. Eu saí também, daquela loucura do Rio de Janeiro, então acho que eu estou mais tranquila, mais serena, né? Mais perto da também. minha família, mais acolhida. Então, isso pode estar se refletindo aqui, né? Com certeza. Nessa, nesse, Trem, nesse olhar bom, mais descansado. trem bom demais é voltar para Minas, né? Ô, minha amiga, vocês sabem, né, que eu sou super emotiva e nas primeiras semanas que eu estava morando aqui, eu fiquei muito tempo na casa da minha mãe, agora que a minha mudança está vindo do Rio. Tem essa confusão, né, de devolver apartamento lá, meu apartamento aqui estava pintando, fazendo uns ajustes para eu poder trazer minhas coisas. E eu fiquei muito tempo na casa da minha mãe. E os meus irmãos moram todos no mesmo bairro. Então, às vezes, eu acordava de manhã para ir fazer uma caminhada, ir para academia, dava de cara com meu irmão na esquina. Eu começava a chorar de felicidade de encontrar. Aí, essa semana, eu já parei de chorar, mas eu fico ainda muito feliz. Essa semana eu fui na feira, gente. Eu não ia na feira no Rio. Tem uma feira na minha rua. Encontrei com a minha cunhada. Então, está sendo muito bom mesmo voltar para casa. Ah, e falando em voltar para casa, né? Nós vamos falar de filho pródigo hoje. Então, que bom. O retorno realmente para a casa do pai é realmente muito bom, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa reflexão de hoje. Eu quero começar agradecendo aqui primeiro os votos de feliz aniversário. Muito obrigada. Eu adoro, a Conceição sabe que eu adoro fazer estudos assim no meu aniversário, porque eu acho que é uma forma de eu agradecer ao Pai por essa encarnação, né? Essa encarnação que eu estou sendo abençoada por ter contato com a doutrina espírita e a gente estudando a doutrina Deixa eu ver espírita aqui, porque eles não gostam que a gente consegue pinta em fazer foto. uma Tá? é o caminho mais facilitado para a gente, né? Para a gente fazer uma modificação nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, eu amo fazer estudo perto do meu aniversário, quiçá no dia. Então, agradeço muito o presente que vocês estão me dando de poder estar aqui. Espero que essa data ainda se repita muitas vezes esse ano, esse momento da gente estudar junto. Quem sabe, né? Um abraço pessoalmente, né, Conceição? Quem sabe a gente não se abraça esse ano, toma um cafezinho. Estamos programando, estamos pensando nisso. Vamos trabalhar essa ideia aí. Vamos trabalhar essa ideia, com certeza. Então, muito obrigado, gente, por me Ó, receber aqui mais uma vez.
Vocês nem descansaram muito de mim, né? Porque a gente, como a Conceição falou, a gente fez o último estudo do ano e estamos nós aqui abrindo o ano novamente, né? Com a graça de Deus. Que o Meigo Nazareno possa nos abençoar, ele sempre bem pertinho da gente, apenas uma oração de distância. Lucimar, só um minutinho, Roberta. Lucimar, o seu microfone está aberto. Tá, fechou. Fechou, né? Beleza. Então, que o Meigo Nazareno possa nos abençoar. Como eu sempre digo, ele está sempre bem pertinho da gente, apenas uma oração de distância. A gente tem sempre a oportunidade de conviver com Jesus. E ainda mais nesses momentos aqui de luz do NEP, que nos permitem esse contato tão próximo com as passagens do Mestre à luz da doutrina espírita. E algo que acontece muito, mas ainda me surpreende, né? Acho que surpreende a todos, é como que as parábolas de Jesus, perfeito como ele é, né, são absolutamente atuais. A parábola do filho pródigo, ela é absolutamente atual, né? É algo realmente que encanta o nosso coração. Ela fala muito dos nossos dias. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. O filho pródigo começa com Jesus contando que depois, né, disse, pois, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo deles a seu pai: Pai, me dá o que me cabe na partilha dos bens. E ele repartiu os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante e lá foi viver prodigamente e dilapidou seus bens. Deixa eu só baixar um pouco aqui a temperatura. Aqui dentro. Tendo gasto tudo, sobreveio então grande fome àquele país e ele começou a sofrer privações. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país que o enviou a seus campos para apacentar os porcos. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Mas caindo em si, dizia: Quantos empregados de meu pai se fartam de pão e eu aqui morro de fome? Levantando-me, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como de teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai e compadeceu-se. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e as sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, e comemos, alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo, e voltando à casa, né, chegou e ouviu as sinfonias e coros. E chamando um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. Esse disse: Teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo porque recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar, mas saindo seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: Eis tantos anos te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que te devorou os haveres com meretrizes, mas mataste para ele um bezerro gordo. E disse-lhe, porém: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, meus amigos, a gente volta aqui ao mesmo argumento das parábolas anteriores,
mas aqui ampliando um pouco os pormenores, os detalhes, né? A gente vai aprofundando no ensino. Lembrando que nós estudamos juntos as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida, da moeda perdida, né? Que falam sobre redenção, o amor do pai, de retorno à casa do pai, assim como uma parábola do filho pródigo. Aqui, o filho mais moço pede que seja feita, então, a partilha dos bens ainda em vida do pai. Ele quer o seu quinhão, que era 1/3 da fortuna paterna, né? Porque o resto pertencia de direito ao primogênito. Ele quer a sua parte para sair aí por aí com liberdade de agir, né? Ele não pensa, ele nem considera ali o amor do pai, ele não é tocado ali pela piedade filial. E, de fato, quando a gente vai lá, por que ele tem a terceira parte, né? De fato, quando a gente vai lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 15, nós temos esse item, o direito do filho mais velho, e que lá descreve, no próprio Antigo Testamento, que o filho mais velho recebe a porção dupla de tudo que o pai possui. E esse filho, então, ele viaja para um país longínquo, porque ele não quer ser vigiado. Ele quer ter ali liberdade no seu modo de agir, e aí ele acaba dissipando os bens sem nem se preocupar em repor o que gasta por meio do trabalho. E ele vive, como diz hoje em dia, né, vive como herdeiro e torra tudo mesmo. E lógico que o capital chega ao fim, né? O dinheiro acaba. E diz o texto que esse dispêndio, né, foi feito por ele por viver prodigamente, né? Por gastar sem guardar, por literalmente sem salvar, sem fazer reserva. Ele vive ali fartamente, generosamente, a gente costuma dizer assim, nababescamente, né? E com a escassez de colheitas que se abate sobre o país em que ele está, mais difícil ainda fica a sua posição, a sua situação. Ele, então, consegue um emprego com um cidadão de posses, mas sofre ali uma grande humilhação. A maior humilhação que se poderia bater sobre um israelita, apacentar porcos, os animais imundos por excelência. E nesse trabalho passa, né, pelas mãos deles a alimentação, que era abundante para os animais, as alfarrobas, que são vagens adocicadas, que quando secas são comestíveis, né? Hoje em dia a alimentação fit, inclusive, tem muito dessas alfarrobas, né? Elas são produzidas pelas alfarrobeiras e vem a vontade ali, ele está com tanta fome, ele quer devorar a comida dos porcos, ele quer fartar-se com a comida dos porcos, mas nem isso ele consegue. E nesse ponto, então, de descida social, parado enquanto olhava os bichos, ele para meditar sobre a sua situação. E o evangelista e médico Lucas sabe dizer isso com uma expressão psicológica muito adequada. Entra em si mesmo, cai em si. Então ele passa a julgar pela razão e não mais sob o domínio dos sentidos, que foi o que levou ele ali, né? Até ali. E aí ele percebe que cometeu um grave erro. Resolve regressar ao lar paterno. Estuda a frase, ele faz muitas vezes como a gente, né? Quando a gente quer abordar uma pessoa a quem a gente não sabe como é que a gente vai fazer, a gente fica ensaiando o que a gente vai falar com ela. Então, ele fica ali, ele estuda a frase com a qual ele vai se apresentar ao pai e solicitando um lugar mesmo de empregado, já que ele não sente que merece, ele sente que não mais merece, com justiça, o posto de filho. Pelo menos, ainda como servo, ele vai ter alimentação e não terá mais que viver entre os porcos, entre os suínos. E aí ele revela aqui nesse movimento humildade e confiança no amor que ele tem pelo pai. Ele é confiante, ele sabe que o pai vai receber.
e faz a viagem, é percebido ainda de longe pelo pai. A frase que ele tinha programado, estudada, é dita, né? E aqui o Pastorino fala que não é dita a última parte. Ele só fala, né, ele só pede para voltar porque diante daquela recepção tão alegre do pai, tão efusiva, tão amiga, seria uma ofensa aquele pai que está abraçando aquele filho, ele pedir para ser considerado um simples empregado. Além ali de manifestar a sua alegria pessoalmente, com abraços e beijos, o pai manda vestir o filho com a melhor túnica, calçar com sandálias, só os servos andavam descalços, colocar o dedo, o anel simbólico da família, e ordena então que se proceda um banquete, mandando matar um bezerro gordo, para como acontece nas grandes festas. Só agora aparece o filho mais velho, que chega do campo onde estava trabalhando, estranha a festa, né? Estranha a festa, porque ele nem tinha ficado sabendo, não era uma festa que estava no script, que estava programada. E quando ele sabe o motivo pelo meio dos servos, ele deixa transbordar dele o despeito, a inveja, e reclama com o pai cheio de azedume, tomado quase que de uma atitude infantil, né? Também não brinco mais, não vou entrar, não quero. O pai tem que sair para buscar por ele. E aí os estudiosos interpretam essa parábola como que se Jesus quisesse aplicar aos fariseus, o mais velho versus os publicanos, os mais moços, né? Há outras interpretações possíveis, além dessa, né, que transparece ali à primeira vista a letra do texto, que foi inclusive aventada na época pelos pais da igreja, mas realmente a atitude de total modificação mental apresentada pelos publicanos e a posse vaidosa dos doutores das escrituras, dos fariseus, dá realmente margem a que essa parábola se adapte muito adequadamente a eles, evidenciando ali que os primeiros são recebidos com alegria porque se modificaram, enquanto os segundos são advertidos a respeito da necessidade de perdoar e amar aos que retornam ao caminho árduo das experiências dolorosas. Esse alerta vale até hoje, quando religiosos muito rígidos, né, tradicionais, ortodoxos, sempre ficam ali prevenidos, né, com os antigos pecadores, entre aspas, julgando a maioria, julgando esses outros como inferiores a eles. Mas, meus amigos, vamos aqui, né, mergulhar um pouco mais a fundo no espírito da coisa. Vamos fazer uma análise do texto. Caibar Schutel descreve essa parábola como doce e melodiosa palavra de Jesus, dizendo aos homens da bondade sem limites, da caridade infinita de Deus. Se a gente parar para observar esse triângulo representado, né, pelo pai, pelos dois filhos, um mais velho, portanto, teoricamente mais experiente, porque é mais vivido, e o outro mais moço, e, consequentemente, necessitado de adquirir mais experiências, porque as experiências, inclusive, que o primeiro já teria vivido. O mais moço, cheio de vigor, sente aquele desejo íntimo, o impulso de ganhar asas, voar, ampliar sua liberdade para agir por conta própria, de acordo com o que a cabeça dele mesmo gostaria, né? De acordo com o seu livre-arbítrio. E aí ele impede, então, os meios que são necessários para ele se lançar nessa vida. Ele quer ir a campo, por assim dizer. Ele quer conquistar os seus aprendizados. Ele não quer avançar em nada que não pertence a ele, ele pede apenas o que é dele de direito, pela natureza e pela lei. O pai não questiona, atende à solicitação do filho sem perguntar nada. Ele reconhece o pedido do filho, não apenas é justo, mas também necessário.
a fim de que o filho possa adquirir as experiências que o façam evoluir. Ele faz, então, o que é solicitado e entrega a parte do menino. E aí, meus amigos, eu tenho que contar um negócio para vocês. Fazendo esse estudo, preparando, né, esse estudo, tem uma música que não saía da minha cabeça. Preparando esse estudo, não me saía da cabeça o nosso querido Bituca. Estou muito mineira, estou muito bairrista. Vocês são? Milton Nascimento em todo o seu esplendor. Na verdade, a voz do Milton Nascimento, porque a letra é de Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá. Todos vocês vão reconhecer, obviamente. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura, longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Caçador de Mim é uma música essencialmente sobre autoconhecimento, né? Ela retrata alguém que se percebe ali moldado pela intensidade da própria vida, as dores, os amores, as paixões, as turbulências. É como se a pessoa estivesse dizendo: bom, eu sou o resultado de tudo que eu vivi, mas ainda estou tentando me encontrar. Vou descobrir o que me faz sentir. Não é arte espírita, mas é, né? O espírito como um viajante milenar, caçador. Esse termo caçador de mim é profundo espiritualmente. O espírito está sempre em busca de si mesmo, da sua essência divina, da sua melhoria moral, da sua reconexão com Deus. Essa música, ela descreve esse movimento que a gente está falando aqui, né? Esse movimento do filho pródigo. Acho que se a parábola do filho pródigo fosse uma música, respeitando, obviamente, aqui as devidas proporções, né? Entre uma história contada por Jesus e uma música feita por um ser imperfeito, acho que se a parábola fosse uma música, seria Caçador de Mim. Fala do livre-arbítrio a cada escolha de caminhos, um ser que percebe as dores e as alegrias vividas e faz a sua lapidação. Essa lapidação que nos é tão típica, né? Típica dos espíritos na fase que nós estamos, na fase de despertar moral. Quantas vidas terrenas para a gente galgar esses degraus um pouco mais altos? Quantas vidas ainda perdidas na busca das ilusões de tudo o que existe e totalmente desorientados, longe de quem a gente é. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Esse filho foi longe. Nós somos esse filho pródigo, esse filho desobediente, né? Que de posse de tantos bens celestiais acaba desperdiçando, dissipando todos esses bens e vive de maneira irresponsável. Quantos recursos nós já desperdiçamos em diversas encarnações até a gente chegar de fato à ruína, ao extremo de ter que comer as alfarrobas que os porcos comem. No livro Pontos e Contos, capítulo 38, nós temos um texto chamado Os Estranhos Credores, de Humberto de Campos, um texto que me causou uma forte impressão, em que Humberto de Campos ele relata que poucas vezes ele viu ao lado dele uma entidade tão bonita,
E ele fala que se trata de uma nobre chamada Diana, que desde muito tempo, segundo informaram a ele, se consagrou ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Então, há muitos anos, a Diana se dedicava ali a amparar almas cegas e infelizes. E ele diz mais, ele conta que ela permanecia por longos períodos, longas semanas no abismo, e ela levava ali, acendia a luz evangélica entre os gemidos e as sombras. E ao contrário de muita gente que fazia esse tipo de tarefa, ela resistia heroicamente o peso da atmosfera baixa e espessa. Então ela ia num lugar absolutamente desconfortável para ela, mas ela ficava ali semanas seguidas nos abismos, amparando essas almas infelizes. Muitos espíritos criminosos, resistentes, né, recrudescentes, acabavam se rendendo à palavra de muita persuasão da Diana, porque ela era absolutamente maternal. Ela jamais falava como quem reprovava, como quem condenava, mas ela tentava ali esclarecer amando, em nome de Deus. E teve um dia, então, que ela visita o grupo de tarefas que está Humberto de Campos. E ele conta que ouviu Diana falar sobre as grandes questões humanas e ele ficou absolutamente deslumbrado com a sabedoria que vibravam nela, né? A cada frase que ela dizia, ele escoava, né, sabedoria. Mas o que mais impressionava o Humberto é que a figura de Diana, a figura feminina de Diana, ela possuía uma luz que rodeava ela completamente. Parecia que ela vivia num ambiente maravilhoso, exclusivamente dela. Tão sublime o halo radioso que circundava a Diana, isolando ela completamente das influências exteriores. Um amigo disse a Humberto que a mensageira abnegada possuía o direito indiscutível de desfrutar dessa situação, desse halo, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque ela venceu a si mesma as deficiências mais rudes, a condição animalizada. Essa alma divina de Ana, ela reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão, diz Humberto de Campos. E quando terminou a palestra que ela tinha ido ali proferir, naquele núcleo de trabalho de Humberto de Campos, muitos, ele inclusive, se aproximaram dela, daquela posição luminosa tão diferente que aquela mulher tinha e que encantava a todos. E ela, ali muito simples, ela nem se dava conta da própria elevação. Ela sorria para todos, comentava os problemas da Terra, como ainda se ela tivesse encarnada, inclusive, com a naturalidade como se ela fosse uma encarnada. E ela apresentava ali um grande entendimento, a compreensão de todas as coisas, nas mínimas expressões. E Humberto de Campos estava muito emocionado, né, vendo a renúncia em favor das almas absolutamente embrutecidas que Diana despendia. E vendo o sacrifício dessa entidade, ele pede, então, ele pergunta por que ela fazia aquilo. E aí ela responde: sim, meu amigo, eu ofereci de livre e espontânea vontade, da minha própria consciência, num impulso da minha própria consciência, eu ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos nas zonas mais baixas da vida. E eu não me envergonho de te explicar a razão pela qual eu fiz isso. Eu não sei se você sabe como é difícil para um espírito se libertar, né, das vestes animalizadas do sentimento. E aí todo mundo ficou rindo, né, para ela, porque todos nós todos nós e todos eles que estavam ali em torno dela sabiam
porque, afinal de contas, eles também se viam nessa condição inferior ainda. E ela fala: pois bem, eu confesso que eu pertenci à classe das piores mulheres que já existiram no círculo do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. Somente para atacar o ciúme fulminante, eu recebi a oportunidade de reencarnar 9 vezes. 9 existências sucessivas só para atacar o ciúme. E eu não tive efeito nenhum. Eu não consegui resultado nenhum. Para combater o egoísmo e a vaidade, eu regressei ao corpo físico muitas vezes. E eu falhei miseravelmente em todas as minhas promessas. Sempre recapitulando o movimento vicioso. Eu envenenava meu companheiro pelo ciúme, eu destruía o lar pelo egoísmo, eu perdia os filhos através da vaidade. Todos os amigos dedicados que me seguiam, carinhosos, das esferas mais altas, me estendendo os braços fraternais, me ajudavam, mas eu fracassei de modo invariável. Eu sempre me vali da bênção do esquecimento da reencarnação para incorrer em novos erros, espezinhar as leis sagradas de amor. Mas o tempo foi passando e os meus antigos benfeitores espirituais foram se distanciando, porque eles foram se elevando a regiões menos densas. Eles vinham, eles se despediam afetuosos, me estimulavam a desempenhar os meus deveres cristãos, mas eu acabei ficando sozinha, relegada a mim mesma, entre problemas que eu tinha causado para mim. Por fim, até o meu esposo, amigo, sócio abençoado de experiências de inúmeras encarnações, foi também convocado a uma esfera superior, porque ele tinha adquirido méritos. E dos espíritos amados que me foram pais, filhos, em várias estações evolutivas, não existia mais ninguém do meu lado. Eu fiquei presa na minha pequenez. E quando eu me vi ali irremediavelmente sozinha, eu experimentei um pavor, um desgosto, um desânimo tão grande. E eu me abandonei, então, dos propósitos, aos propósitos menos dignos, e eu fiquei ali em recantos abismais, como se eu fosse um trapo inútil, embora consciente, mas absolutamente vencida pelo meu trio de verdugos. E muitos anos eu fiquei ali, degustando, né, desse desencanto, dessa solidão quase que absoluta. Mas um dia eu fui visitada por uma nobre missionária que me contou com muito carinho sobre a sua jornada, falou a seu respeito. Ela também esteve numa posição degradante, mas superou todos os obstáculos, utilizando a ajuda de entidades infelizes. Depois de muitas aventuras extravagantes, ela volta à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão grandes foram os seus testemunhos de abnegação, de amor, que quando ela volta ao plano espiritual, ela tem absoluto triunfo sobre a tríade tenebrosa e dominou completamente o seu ciúme, o seu egoísmo e a vaidade no decurso de uma encarnação de 70 anos de sacrifício constante. E ela me aconselhou a visitar, então, as furnas dos sofrimentos e pedir a colaboração dos dirigentes daqueles lugares, né, daquelas províncias de angústia, e que eu me candidatasse, então, a uma maternidade dolorosa na Terra. E eu aceitei o desafio feliz, porque, afinal de contas, o que representava 70 anos de esforço e paciência para conseguir a realização que me escapou durante milênios? 9 encarnações tentando vencer o ciúme, e eu não consegui. 70 anos fazer um progresso desses era uma excelente proposta. E aí aquela amiga, então, vai com ela até as retaguardas, né, das trevas, e ela fica, então, horrorizada.
porque ela percebe a existência de inúmeros irmãos sofrendo, em estágios de loucura, de cegueira, deformados, passando por sofrimentos indescritíveis. E ela se acovarda diante daquele quadro triste. Mas a amiga do lado convence ela, reanima ela, e ela, então, solicita aquela concessão. Quando ela efetivamente pede com fervor, com lágrimas de esperança, um dos vigilantes se torna visível para ela, né? Acolhe a súplica, aceita o compromisso que ela se propõe e designa, então, 4 crianças que nasceriam filhos dela. Eles se reuniriam a ela em breve tempo nos círculos carnais. E foi assim, né, entre o pavor e a ansiedade, que a Diana volta à Terra, e ela já se vê ali, logo no início da encarnação, em situações desafiadoras. Ela nasce muito bonita, né, diferente que estimula ela a agir da maneira com que ela vinha agindo em outras encarnações. Era uma aparência física diferente dos sentimentos íntimos que ela carregava. No início, ela se vê ali ainda rebelde, ela sente a rebeldia dominando o coração, mas ela segue firme, chorando de revolta, mas ela segue firme. Só que logo depois ela fica órfã, e ela então tem que casar com um homem terrivelmente disforme, e ali ela tem esses 4 filhos infelizes. Logo depois do nascimento do último dos filhos, o esposo desencarna. Esse esposo era um companheiro dela de quedas em outras encarnações. Ele desencarna e deixa ela pobre e viúva. E ela tenta conquistar um trabalho digno, mas a infelicidade dos filhos não permitia que ela trabalhasse. Um era cego, o outro era leproso e 2 eram aleijados. E muitas vezes a vaidade inclina ela à prostituição, mas o instinto de mãe não permite. Ela não queria se separar dos filhos. Então, ela segue firme ao lado dos filhos. Porque a aparência dos filhos causava repugnância nos outros, e ela não queria se afastar deles. O egoísmo tentou vendar os olhos de Diana, sugeriu que ela abandonasse os filhos, largasse eles para lá. Mas aquela maternidade sofredora ajudava a cada dia a vencer o combate do coração. O ciúme, ela sentia ciúme muito, principalmente quando ela via outras mães felizes, com uma maternidade afortunada. Mas toda vez que ela sentia o ciúme subindo, um beijo das pobres crianças dela tiravam ela desse sentimento e levavam à gratidão de poder estar ali com os filhos dela e a gratidão da caridade pública. E ela era tomada, então, de uma humildade, de um entendimento. Ela nunca teve um pouso certo, né? Nunca teve ajuda de ninguém, ela mendigou durante toda a vida dela, invariavelmente acompanhada dos filhos, que se transformaram também em adultos cheios de necessidade. Os aleijados desencarnaram cedo, o leproso desencarnou logo depois, mas o cego ficou com ela até o fim da vida. E aí, quando ela completa, então, 70 anos, ela se viu liberta do trio maldito, a vaidade, o egoísmo e o ciúme. A morte a encontrou completamente renovada, com as bênçãos divinas para entoar o cântico da vitória. E aí ela silencia, emocionada, todos ouvindo a palestra de Diana ficam muito emocionados, todos quietos, e ela, então, finaliza. Como vocês podem verificar, eu sou devedora insolvável, nunca vou conseguir pagar a esses irmãos que estão nessas furnas, nesse purgatório escuro, porque na companhia deles, na encarnação terrestre, eu aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar.
Ela precisou dessa prova áspera para se desvencilhar daqueles traços menos felizes que ela carregava nela. E ela diz que era muito grande a alegria dela, tão bela a minha noção de vitória individual, que se eu rastejasse nas trevas por milênios para servir a esses irmãos, eu não pagaria a eles, em hipótese alguma, o quanto eu fiquei a dever para a eternidade. Então, é uma história lindíssima, né? De uma mulher, de uma entidade que fracassa durante milênios e aí, de posse de uma oportunidade de uma maternidade tão difícil, ela finalmente, em 70 anos, consegue liquidar aqueles seus verdugos, como ela mesma disse. Então, a gente precisa chegar a esse extremo de solidão, de penúria, esse ponto que nos faz voltar à casa paterna, onde, tal como o filho pródigo, nós somos acolhidos com bondade, conforto, a gente volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos. É esse ponto de abrir os olhos, considerar o nosso estado, né? O ser entra em si mesmo, dá um mergulho no seu íntimo. Nós, criados simples e ignorantes, começamos a nossa caminhada e vamos avançando no nosso aprendizado. E aí, com o desenvolvimento progressivo do nosso intelecto, a gente percebe que estamos famintos. Quando a gente caímos em nós mesmos e vemos a vida e ela se encontra vazia de espiritualidade. Nós estamos vendo isso a todo momento, meus amigos. Nos sofrimentos tantos no nosso entorno, a falta de espiritualidade na humanidade, o ambiente em que as pessoas se encontram de maneira terrível, porque há imundície. Nós, os animais imundos, os porcos que cercam a vida, e o alimento que nos dão não nos satisfaz. No ponto exato em que esse ser, né, abre os olhos e sabe ver a si mesmo. Aí se situa, né, o grande ponto de virada, o momento em que o filho pródigo olha e para e pensa, não levado pelos seus ímpetos, mas ele pensa com a razão. Aqui, nesse ponto, é o despertamento, é o conhece-te a ti mesmo, cair em si, tomar consciência do momento que a gente está vivendo. No Fonte Viva, o Emmanuel alerta para esse cair em si. Ele fala de Judas, por exemplo, que sonhou com o domínio político do Evangelho, né? Queria a transformação compulsória ali das criaturas, mas quando caiu em si já era tarde, porque o amigo divino já tinha sido entregue aos juízes cruéis. Mas outros personagens da Boa Nova tornaram a si a tempo de realizar essa retificação. Né? Maria de Magdala caiu em si sob a influência do Cristo, vê o tempo perdido e conquista aquela dignidade elevada, né? Por intermédio de humildade e renúncia. Pedro, né? Intimado antes as ameaças de perseguição, as ameaças de sofrimento, nega Jesus, mas caindo em si se depara então com aquele olhar compassivo de Jesus e chora amargamente e avança, então, para a reabilitação do seu apostolado. Paulo se entrega à paixão contra o cristianismo, persegue furiosamente todas as manifestações do evangelho, mas caindo em si, perante o chamado sublime de Jesus, se converte como um dos mais brilhantes colaboradores do Cristo. E aí a gente pergunta, né? Em que momento nós estamos? Resolutos? Nós estamos presos ainda à casca da vida? Desavisados? Buscando ainda satisfação imediatista? Aquela sensação passageira de bem-estar do agora? E eu não estou nem falando somente de material, não. Emmanuel também complementa sobre o filho pródigo no livro Pão Nosso. Ele fala, né, do quanto a gente é perdulário com outros patrimônios que nos são dados, né? E que a gente deve ampliar esse quadro para que a gente entenda, de fato, a nossa responsabilidade. Os filhos pródigos não são
apenas aqueles que respiram na abundância do dinheiro, né? Eles estão em todos os campos da atividade humana. Com todos os recursos que nós temos, os cientistas que às vezes renegam a inteligência que têm, os artistas, né, que às vezes usam a sua imaginação e a sensibilidade, mas através de aventuras mesquinhas. Por toda parte, nos diz Emmanuel, existem os dissipadores dos bens, que somos nós. O mundo permanece cheio de filhos pródigos, né? E que, em algum momento, soltam, né, as expressões de angústia que esse filho pródigo também verbalizou. Mas, apenas depois, né, apesar ali da longa e lenta subida, todos nós vamos atingir o ápice, entrando de maneira consciente no reino dos céus, na casa do Pai, gozando da felicidade plena do Espírito, né? Que esse filho pródigo, quando regressa à casa paterna, após perder-se durante milênios, através das ilusões e dores do mergulho na matéria. Aí a gente resolve, então, mudar a direção da caminhada, nos voltamos para o Pai, que nos recebe felizes, com a alegria compartilhada por todos, menos por esse irmão mais velho. E nós temos muito desse irmão mais velho também. Que ali, apesar de ser chamado de irmão mais velho, não tem a vivência nem o conhecimento espiritual necessário para compreender. Ele jamais se afastou da luz e aí ele se julga perfeito, que é um erro básico, né, de julgamento cometido por todos aqueles que acabam se apegando mais ao exterior do que qualquer coisa. É o exterior até da própria letra, né? A gente está aqui aprofundando na letra exatamente para a gente não ficar nessa exterioridade. Quando a gente se isola das experiências, a gente tem sim uma isenção. Nós somos isentos, mas a gente não tem aprendizado. A virtude real é a qualidade adquirida, é produto de experiência, não de ignorância. Não pode ser um grande pintor quem jamais tenha usado pincéis. Nem um escritor premiado que não conheça o alfabeto. Portanto, puro não é o que ignora. E por isso acaba fugindo, né? Se abstém de algumas situações, da sensualidade do mundo, mas aquele que, conhecendo a fundo toda a gama de sensualidade, aprendeu a dominar essa sensualidade em si mesmo, e aí, então, supera esse estágio animal. Um dos grandes perigos dessa pseudo-virtude, né, é manifestado aqui pelo esse irmão mais velho. Exatamente a vaidade, uma vez que a vaidade é fruto da ignorância, e elas, as duas, tanto a vaidade quanto a ignorância, são vazios de saber. Só a experiência, não apenas estudada, né, teoricamente, mas a experiência, a experimentada, sofrida na prática, podem nos dar à criatura a base sobre a qual a gente pode construir a nossa ascensão evolutiva. Tem um caso, eu adoro uma palestrante de Brasília, a Maíse Braga, e ela foi ao SEMA, ao Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio, no Rio de Janeiro, em setembro de 2023, e ela tem uma palestra, essa palestra está no YouTube do SEMA, com o título Vibração e Sintonia. E ela conta um caso muito interessante do Chico, que o Chico, sempre aos sábados, ficava ali aguardando as caravanas que iam com ele levar mantimentos a uma vila chamada Vila do Pássaro Preto. E tinha um bêbado em Uberaba, que toda manhã de sábado ia até o Chico. E ele chegava completamente embriagado. Mas ele chegava praticamente junto com a caravana dos espíritas. E ele chegava cantando, cantava Noel Rosa, Nelson Gonçalves, Silvio Caldas. E aí imagina o constrangimento, né? Aquele monte de espírita, todo mundo fingindo que não estava vendo ele.
E os espíritos falando: vamos, Chico, vamos embora, nós estamos com pressa. Só que o Chico recebia aquele bêbado com toda a tranquilidade do mundo. E ainda pedia para ele cantar mais. Ô, meu amigo, agora canta aquela do Orlando Silva. E o bêbado cantava. Agora canta para mim aquela de Elisete Cardoso, que eu adoro. E os bêbados davam tudo de si cantando Elisete Cardoso. E os espíritas querendo sair correndo para ficar longe do bêbado. E só quando ele cantava umas 6 músicas é que o Chico dizia: ah, meu filho, agora nós temos que ir. Nós temos muito trabalho a fazer, muito trabalho nos aguardando. E alguns que ficavam para trás acabavam surpreendidos, porque nesse momento o bêbado já estava completamente curado da bebedeira. E um amigo da Maíse, que é quem contou toda essa história para ela, presenciou o fato, chamando Maurício, chegou a ouvir o homem dizer: Deus te abençoe, Chico Xavier, porque todo sábado eu venho aqui e você sabe por que eu bebo. E o Chico sabia. Aquele homem, ele tinha apenas uma filha de 6 anos, que morreu atropelada por um ônibus. E ele estava indo atravessar a rua com ela e o ônibus desgovernado atropelou só a menina. E ele estava de mão dada com a menina. Foi uma grande tragédia, né? Ele ficou com o braço da filha pendurado, porque todo o resto do corpo da menina foi dilacerado. Então, ele cantava bêbado e era feito ali com ele um trabalho de cura daquele sofrimento que aquele homem tinha. E quantos de nós também não faríamos como, né, aqueles? Quantos de nós não tentaríamos nos afastar? Quantos de nós não teríamos pressa em julgar aquele homem? As pessoas achando que o trabalho ia começar da caridade lá na Vila do Pássaro Preto, na distribuição de mantimentos, mas o Chico já estava trabalhando há muito tempo. Ele já estava socorrendo aquele homem que estava, mais uma vez, em profundo sofrimento. É a figura do irmão mais velho ali apontando o bêbado. Essa parábola, ela demonstra o amparo, né, e a proteção que Deus sempre reserva a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai, né? Nós passamos aqui por essa parábola que tem esse triângulo, né? Do filho pródigo, que precisa passar pelas experiências e tem o despertamento, pelo irmão mais velho que não tem a experiência, ficou ali perto do pai, mas quando vê o irmão se revolta e julga, e aí o outro vértice do triângulo, que é o pai, que sempre reserva o amparo e a proteção para os seus filhos. Nenhum de nós é abandonado pelo pai. Tem as falhas que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, esse próprio filho diz isso, né? Ele não se sente à vontade para ser filho daquele pai. Então, se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai. Para todos. Porque todos somos criaturas suas. Estejam os filhos onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer no planeta, quer num país longe, ou, quer dizer, num outro planeta, num corpo de carne, num corpo espiritual, o pai nunca despreza. Ninguém é abandonado, porque Deus nos criou para usufruirmos da sua luz, da sua glória, do seu amor. Na pergunta de número 77, a espiritualidade alerta Kardec que, do mesmo jeito que o homem cria uma máquina e diz que ela é sua filha por ser sua criação, o mesmo se dá em relação a Deus. Nós somos seus filhos porque somos obra sua. E se a gente ainda fica com alguma dúvida, vai lá na 963, em que Kardec pergunta: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Ele não é muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou. Nada é desprovido da sua bondade, nada é destituído de valor. Então, como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura
do mal que praticou, voltar para o seu Criador despertado, adaptado, alinhado à vontade divina e caminhar, então, para os destinos mais felizes que estão reservados para todos nós. Num mundo que hoje, né, em que basta, às vezes, uma pequena contrariedade para a gente, de maneira muito imatura, muito infantil, achar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, quando, na verdade, como diz o Bituca, né, nada a temer senão o correr da luta. O pior que pode nos acontecer é correr da luta contra nós mesmos. É preciso coragem para fazer esse enfrentamento, né, caçar a si mesmo, reorganizar as emoções e se libertar desses condicionamentos antigos que a gente tem. Nesse estado do espírito, a gente reconhece, né, que vem errando. A gente estava vagando fora da senda divina, que não é digno de ser chamado filho. Isso ali é um ato de humildade, né? Logo a seguir vem o complemento. A gente volta para a casa do Pai e vem o ato de amor, já que a gente prefere ainda se qualificar ele, esse filho pródigo, a qualificação de servo, mas desde que ele permaneça ali junto ao Pai. Esses atos de humildade e amor confiante, né? Quem se humilha será exaltado, o amor cobre uma multidão de pecados, faz com que a gente se eleve a faixa vibratória. E isso é confirmado na própria parábola. Levantando-se foi para o seu pai, ou seja, apurando as suas vibrações automaticamente pela humildade, pelo amor, ele se aproxima do pai. Embora se mantivesse ainda a grande distância, mas a graça responde de imediato. Ao primeiro passo do livre-arbítrio da criatura, o pai se precipita amorosamente, envolvendo o filho em ternura e carinho. E aí, diante ali daquela alegria abundante, confortadora, o filho então se estabiliza. E é exatamente o que acontece quando a gente se volta para o Pai. Nós somos abraçados, a gente se estabiliza. O regresso à casa paterna com uma alegria da gratidão por ter sido recebido. E aí, então, as figuras da parábola, né? O matrimônio, a veste nupcial, a melhor túnica, para que viesse, então, a viver permanentemente com o Pai. O anel para a mão, simbolizando aquela consagração da mão que serve à divindade. O anel que traz o selo da família e faz dele ali participante da família de Deus. As sandálias para os pés, para simbolizar ali o total desligamento, né? Destacando, saindo do solo do planeta, renunciando à matéria, descolando do chão. A razão da alegria do pai é dada por ele aos convidados e depois ao filho mais velho. O filho morreu e reviveu, se perdeu e foi achado. E realmente ele se encontrava morto na matéria, né? Perdido ali nas estradas falsas, mas aí reviveu e foi achado para a senda certa. Daí a razão para alegrar-se. Né? Tem uma descrição da Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, em que ela fala que quando Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar aos mortos, é esse despertar de todos que hoje, todos aqueles que se cadaverizam no erro, porque estão perdendo contato com a existência, por estarem mergulhados nas sombras da ignorância, do crime. E aí, ali, onde a gente vai gastando as nossas forças vitais, a gente vai perdendo vida, entrando em decomposição moral. A alegria do Pai é quando a gente sai desse estado e volta à vida, sem, obviamente, resvalar na armadilha de nos acharmos no direito de julgar a qualquer outro, sem vaidade, sem apontamento, cuidando principalmente das nossas atitudes, porque Deus nos vê a todos. Deus nos enxerga a todos. E eu encerro aqui com uma prece de Maria Dolores. Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão
como sombras errantes no caminho, chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes, no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos e mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê nas palavras com que ensinas, a senda clara e boa, da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar, sem ferir, e determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhe sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal, e te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, distinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada. Presentes à altura do presente que você nos trouxe, e vai aí para o seu coração, viu, Roberta? Para sua mente, as nossas vibrações, a nossa gratidão, tá? Por a gente estar de volta hoje à casa do Pai, né? Filho pródigo que fomos aí esses últimos 2 meses. Voltamos hoje à casa do Pai com uma recepção assim muito amorosa, através dessas reflexões. Essa parábola ela é fantástica, porque ela realmente abraça a gente em qualquer momento que a gente vai estudá-la, né? É maravilhosa isso aqui. Falando com a Vera aqui, o livro citado por ela, da Nobre Diana, Fé e Vida, capítulo 12, A Nobre Diana. E um outro livro citado foi Pontos e Contos, no capítulo 38, Os Estranhos Credores. Ok, Vera? Gente, muito bom, né? Muito bom. Eu queria só dar um recado, que nós estamos preparando o nosso NEP Brasil, nosso encontro, o segundo encontro nacional do NEP Brasil, que será em setembro, lá no Rio de Janeiro. E esse ano a gente gostaria muito de levar alguém do nosso NEP daqui, muito. Vamos nos preparando, vamos fazendo a nossa caixinha aí para a gente poder pagar as passagens, né, pagar a inscrição, porque é um encontro maravilhoso, que só enobrece, só enriquece cada vez mais esse nosso desejo de estudar. Né? Nós vamos numa casa fantástica espiritualmente, que nos abraçou muito, uma casa bonita fisicamente, aconchegante, mas um pessoal muito bacana. E vamos nos preparar para isso. Vale muito a pena investir nesses encontros. É um abastecimento das energias que vai durar para o ano todo. A gente fica o ano todo abastecido para o que vai acontecer no ano seguinte. Vamos nos preparar aí para que isso aconteça, tá? Roberta, muito obrigada mais uma vez. Eu vou olhar aqui na nossa cidade a nossa programação da Semana Espírita, que geralmente é em agosto, e vou propor a sua vinda aqui para nós. Você tá em Juiz de Fora? Eu estou em Juiz de Fora. Aham. Pois é, eu vou levar, né, a proposta, falar, tem pessoa aí meio chatinha, meio enjoadinha, mas a gente tolera. Se trouxer ela, a gente tolera ela aqui. Aí a gente vai
Qualquer coisa eu te falo, tá? Com antecedência aí, vou ver se o povo já não tem nenhuma né, uma ideia como é que está isso aí. A gente adora você. Nós Aí adoramos eu você. adoro vocês. Empatou, então. Nós adoramos você muito, tá? Então, gente, muito obrigado. Isso é muito bacana, ter 20 pessoas no primeiro dia de estudo, ter 20 pessoas no último dia de estudo. Não é qualquer sala de estudo que mantém essa frequência. A gente sabe que nós começamos um estudo numa sala casa espírita cheia, termina com 5, né, com um pouquinho. Nós começamos e terminamos com esse grupo de pessoas aqui. Isso é, assim, muito, muito, muito gratificante para Jesus, né? Para nós aqui, então, nem se fala. E é só gratidão que a gente tem. Nós vamos só fazer um Pai Nosso, porque a prece da Roberta já inebriou, né, a nossa alma, e eu queria fazer o Pai Nosso em dedicação a ela, né? Que ela possa receber as vibrações desse nosso Pai Nosso. Meus Nós vamos, então, amigos. pedir hoje especificamente pela nossa companheira, pela nossa irmã tão querida, Roberta, que vai comemorar mais um ano na sua jornada terrestre, esses dias, digno de muita celebração. Nós temos que celebrar sempre o nascimento nosso na Terra, pela beleza da oportunidade que nos é dada no momento em que aqui adentramos nesse planeta, que é para nós uma escola, uma oficina, um hospital. Que nós tenhamos, então, na nossa mente, essas vibrações todas voltadas a ela, nesse momento em que aqui nos encontramos, gratos, misturados a essa energia trazida pelos mentores que vêm nos assistindo há tanto tempo. Que ela receba de coração esse nosso beijo na alma, esse nosso abraço no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que de coração vamos perdoando aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair nas nossas próprias tentações. Livra-nos, Senhor, do mal que nos leva a ela. Porque teu, Jesus, é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que seja conosco, que as vibrações acompanhem a nossa irmã hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, gente. Muito Obrigada obrigada pelo carinho em dobro para Valeu. vocês. Muito obrigada. Muito obrigada E o seu mesmo. dia